Seria Absalão, vencido e humilhado, que partia, ou seria eu mesmo, mais miserável do que ele, indiferente diante do sofrimento daquele velho totalmente vulnerável e indefeso? Nesta altura da confissão, Zacarias não conseguia mais falar. Chorava como criança desesperada. Josué lhe amparava a cabeça nos ombros amigos e chorava com ele. E no meio das dobras da túnica do amigo, onde Zacarias se refugiava em desespero e fugindo da própria vergonha, sua voz rematou entre os soluços: "E agora, Josué, Jesus pede que este traste de homem, referindo-se a si mesmo, fale em seu nome e cure as chagas dos que sofrem." Não havia mais nada a contar. Só lágrimas de arrependimento surgidas num coração transformado pela capacidade de amar que Jesus semeava e semeia dentro de todos nós, única forma de nos erguer do lamaçal de nossas culpas e erros. 13. Em Nazaré. Nazaré, naquele período, era uma pequena cidade, quase uma aldeola que se erguia na Baixa Galileia, envolvida por uma série de colinas que lhe garantiam uma atmosfera muito harmoniosa e amena, sobretudo por permitir ao invasor romano encontrar uma paisagem que lhe trazia à lembrança algumas das existentes na longínqua capital imperial. Vegetação abundante, de um verde especial e viçoso, permitia ao romano recém-chegado confundir-se, acreditando estar em algum dos sítios aprazíveis circundantes da grande metrópole distante. Além do mais, as condições climáticas contrastavam com o calor abrasador das cidades mais ao sul, notadamente Jerusalém, Jericó, Belém, sempre açoitadas por canícula que castigava os seus habitantes em alguns períodos do ano. Por isso, Nazaré se levantava como refúgio para os romanos mais aquinhoados que podiam dar-se ao luxo de possuir alguma moradia para passar o verão em terras mais amenas. A pequena cidade, composta basicamente de criaturas humildes, não por isso deixava de possuir a sua vida cotidiana envolvida no comércio, na troca, nas relações pessoais, nos ritos religiosos e nas práticas ilícitas que sempre acompanham os aglomerados humanos, neste período difícil de sua evolução através do erro e do sofrimento. Sua sinagoga era um centro religioso dos que ali se mantinham estabelecidos e, com a prática do culto, os sacerdotes e os fariseus se impunham aos demais como os que ditam as práticas locais, na interpretação dos ensinamentos dos livros sagrados. Muito honrava Nazaré e os seus dirigentes que, naquelas modestas paragens, o governador romano tivesse estabelecido uma de suas residências, atraído pelas vantagens já acima referidas e que, com a sua autoridade, lhe permitiam passar agradáveis momentos e realizar vantajosos negócios. Por mais que os judeus odiassem o invasor romano, tal sentimento era muito atenuado nas classes que, sem poder enfrentar a força imperial, poderiam beneficiar-se com a proximidade dela, ganhando coisas, conquistando vantagens, ampliando riquezas. Roma sabia da promiscuidade que medrava na alma de muitos povos invadidos e, assim, tratava muitas vezes de conquistar as mais altas classes de um povo, oferecendo vantagens desmesuradas aos seus representantes que, a partir daí, passavam a ver a invasão estrangeira como um bom negócio que lhes permitiria prosperar. Por esses motivos, tais representantes oficiais das castas judaicas se sentiam muito favorecidos com a proximidade do poder romano e, se é certo que diante de seus pares de raça profligassem a invasão, combatendo a ocupação estrangeira com palavras de indignação à luz do dia, na calada da noite se misturavam com o invasor em recepções luxuosas, nas quais estabeleciam o seu comércio de interesses mundanos, realizando conchavos e negociando a boa convivência entre o ditador e o povo que lhes competia dirigir e influenciar. Sempre que convocados a explicações diante das assembleias de judeus, afirmavam a necessidade de se manterem com boas relações com o invasor romano a fim de que conhecessem os seus planos e pudessem interferir para evitar coisas piores ou atitudes que seriam mais prejudiciais aos integrantes do povo sofrido. Na verdade, jogavam nas duas áreas, procurando tirar vantagens dos dois lados, como maneira de amealhar mais e mais recursos e vantagens. Conhecendo a personalidade viciada de Pilatos,
Os responsáveis pelo culto religioso de Nazaré sabiam envolvê-lo em todos os processos sedutores que manteriam o governador interessado nas promissoras relações com os dirigentes nazarenos. Por isso, tão logo se estabeleceu o governador em Nazaré, fazendo-a uma das pousadas de seu governo provincial, mais próximos e amistosos se fizeram os sacerdotes e fariseus mais abastados, fornecendo-lhe presentes e vantagens negociais que envolviam, inclusive, as práticas religiosas em suas oferendas, parte das quais destinavam ao governante romano como agrado pessoal e como gesto de gratidão por não interferir nos ritos locais. Aliás, esta era uma prática que os próprios asseclas de Pilatos, em nome dele e com o seu consentimento verbal, realizavam com as autoridades locais dos lugares para onde ele desejava instalar-se. Como a sua presença representava vantagens e realce, os representantes religiosos de tais localidades fatalmente sucumbiam às insinuações e solicitações veladas para que a convivência entre todos fosse harmoniosa. E, como sabiam os religiosos, seria bom ter o governador na sua área de influência, pois quando se levantavam zonas de interesses conflitantes entre os próprios judeus, a proximidade e a boa convivência com ele era a melhor política. Daí, costumeiramente separarem, das oferendas entregues ao templo, boa quantidade de moedas que faziam chegar ao governador quando de sua vinda à cidade, nesses encontros de confraternização que, outra finalidade não tinham, do que a de acertarem as contas e renovarem os acordos, modificando alguns acertos, conseguindo alguns novos favores, cedendo em algumas novas exigências. Por isso, Nazaré, naqueles dias, estava em fervorosa atividade. Havia chegado a notícia de que Pilatos estava se encaminhando para Nazaré e que, daí a poucos dias, estaria na cidade onde passaria algum tempo, em repouso e desfrutando da acolhedora comunidade. Não é preciso dizer que os nazarenos, como de resto todos os judeus, sabiam das quedas morais de Pilatos, de seu modo rude de ser, teimoso e arrogante, fraco de caráter, mas orgulhoso de espírito, com inclinações para as fraquezas da carne. Por isso, quando se apresentavam tais ocasiões, os próprios fariseus providenciavam, dentre as mulheres mais belas da comunidade, aquelas que seriam apresentadas ao governador e que comporiam o seu séquito de judias fáceis à sua sanha de homens sem barreiras morais. Naturalmente, os fariseus não obtinham tais favores femininos com os quais desejavam agradar a fera com o mel da carne humana apenas com suas argumentações tortuosas. Constatando a presença de alguma jovem de beleza diferente e interessante, geralmente nas famílias mais pobres e menos patrícias, pois nas famílias mais ricas e tradicionais seria mais comprometedor investir, os fariseus procuravam pelo seu chefe ou responsável e, falando-lhe das leis de Deus, das necessidades de sacrifício, da honra de poder colaborar com os interesses de toda a raça, convocavam-no a autorizar a participação da filha nos banquetes que recepcionariam o governador romano. Não é preciso dizer que faziam realçar o caráter da nobreza de tal gesto, estando tão próxima do mais alto mandatário invasor, e que isso poderia representar uma verdadeira e única oportunidade do destino, na melhoria de vida para toda a família. E se tais argumentos não eram ainda suficientes para conquistar a confiança do varão responsável pela jovem, os próprios fariseus deixavam-lhe uma bolsa de dinheiro como forma de recompensar aquela perda, na certeza de que, diante de tal importância, a resposta favorável facilmente se obteria. Muitas vezes, tal prática não se limitava aos pais. Chegava até mesmo aos esposos, que se viam assediados para que suas mulheres participassem das cerimônias faustosas sem a sua presença. Naturalmente, tudo isso era feito com muito cuidado e tinha como objetivo, único e exclusivo, conseguir para o governador as presas fáceis ao seu insaciável apetite por aventuras novas. Nessas negociatas ilícitas, nunca apareciam os nomes dos fariseus, já que elas se realizavam por interposta pessoa, baixa o suficiente para ser o porta-voz de tais interesses e o transportador da bolsa de dinheiro com a qual se pretendia comprar a consciência alheia, de pai ou de marido.
Se a dignidade destes fosse mais cara do que a oferta, os proponentes se afastavam sem que se revelasse de onde partia a iniciativa impudica, preservando, assim, a imagem dos importantes e mesquinhos fariseus. Mas com o poder dos argumentos monetários que possuíam, raramente os seus emissários se retiravam sem conseguirem fechar o negócio. Restava à jovem suportar o peso das escolhas que tinham sido feitas em seu nome e amargar o sofrimento de ter que se entregar ao desconhecido tirano, que as usaria sem consideração e, em algumas vezes, lhes ofertaria alguma coisa como pobre pagamento por sua dignidade vilipendiada. Toda essa comercialização de pessoas e sentimentos era feita pelos próprios judeus, muitas vezes com a aquiescência e colaboração de alguns sacerdotes mais venais e interessados nas vantagens que conseguiriam com a gratidão de Pilatos. Contavam com o fato de que, depois de seus hormônios estarem saciados e acalmados em decorrência das medidas espúrias que os próprios judeus lhe concediam, facilmente lhes seria mais fácil conseguir qualquer retribuição, mantendo-se, deste modo, o tráfico de interesses que Pilatos sabia ser-lhe igualmente favorável. Em algumas situações, para que o governador não tivesse à sua disposição apenas inexperientes raparigas camponesas, nunca transformadas em grandes amantes da noite para o dia, os sacerdotes se valiam de mulheres conhecidas da comunidade para que, bem ajaizadas e vestidas com aprumo e bom gosto, pudessem mudar a aparência de vulgaridade que lhes caracterizava a personalidade nas relações impuras de que se faziam objeto para os homens daqueles sítios. Vindo de longe, naturalmente distanciado das notícias locais, Pilatos não saberia distinguir uma prostituta de uma patrícia local se ambas estivessem trajadas como manda a boa tradição. Por isso, seria uma surpresa agradável ao governador levar para o leito uma mulher mais experiente nos trâmites caprichosos dos sentidos mundanos, acreditando ter cativado uma elevada representante da sociedade local que não resistira aos seus encantos de homem sedutor. Além do mais, usar prostitutas bem disfarçadas era mais econômico e menos traumático, pois tais mulheres não tinham donos ou responsáveis como era comum na época, além do fato de que, depois do encontro com o governador, não terem dificuldade alguma de retomar suas vidas, coisa que não era fácil para os sacerdotes e fariseus contornar quando se tratava de filha ou esposa de algum outro judeu, sempre vulnerável a recaídas e arrependimentos depois dos fatos consumados e de acabado o dinheiro que receberam pela aquiescência. Muitos destes pais ou maridos, depois que lhes eram devolvidas as esposas, procuravam as autoridades para acusar alguém, que eles não conheciam, de lhes ter corrompido a filha ou a mulher, já que a mesma lhes fora restituída depois de ter se deitado com outro homem. Naturalmente que lhes era omitido este detalhe durante a negociação, ou seja, nunca lhes era dito que, durante o encontro noturno, as mulheres estariam submetidas aos desejos do governador, que tanto poderia desejar deitar-se com elas quanto lhes poderia oferecer tratamento cordial e lhes dispensar a companhia. Durante os acertos para a contratação das mulheres, tal informação ficava nas entrelinhas para um bom entendedor, coisa que mantinha o negócio dentro de um padrão ético minimamente aceitável pelo convencionalismo formal dos negócios. Não se estava vendendo o corpo da mulher. Estavam recrutando belas mulheres para embelezar a noite do governador romano, que poderia encantar-se com elas e favorecê-las com gentilezas. Todavia, quando voltavam para casa e relatavam, entre vergonha e pranto, terem sido usadas pelo governador, que não sabia nada de seus dramas pessoais nem de como haviam sido arregimentadas, um sentimento de afronta muitas vezes fazia com que o pai ou o marido procurassem as autoridades para reclamar seus direitos ou então buscassem o templo para se queixarem de tal engodo. Alguns pediam mais dinheiro para que se calassem e compensassem o prejuízo sofrido sob pena de divulgarem toda a trama, o que poderia dificultar aos fariseus as futuras aquisições. Por todos estes problemas, os sacerdotes e os fariseus, muitas vezes, preferiam a companhia de prostitutas a quem fantasiavam com bons trajes e joias vistosas para que enganassem os impulsos de Pilatos e, depois, não lhes criassem problemas, já que estariam exercitando seu próprio trabalho,
para o qual já se achavam acostumadas e preparadas. Desta maneira, aquela estava sendo uma semana de muito trabalho para os que dirigiam os destinos daquela localidade. O alvoroço local fazia com que, à boca pequena, se soubesse que o governador estaria na região em visita oficial e que ela poderia durar o tempo necessário para que todos se beneficiassem de alguma sorte com a sua presença por ali. Isso porque os artesãos se esmeravam em produzir melhores objetos com que esperavam agradar ao governador e lhes propiciar maiores rendimentos. Os produtores de vinho retiravam de seus reservatórios os mais finos produtos para colocá-los à disposição dos funcionários de Pilatos, incumbidos de abastecer as suas adegas e de rearrumar as instalações de sua vivenda. E, por causa de tudo isso, os preços subiam mais, as pessoas se tornavam mais astutas visando melhores negócios e ganhos. Tentavam subornar os funcionários romanos para que seus produtos tivessem acesso direto à mesa do governador e assim por diante. A vinda de Pilatos à cidade, por causa de sua personalidade viciosa, despertava nos que o circundavam os mesmos baixos instintos e induziam os moradores a se perverterem para conseguirem vantagens que o governador sabia serem tão desejadas por eles, na miséria em que viviam. Assim, por sua conduta mental deturpada no exercício do poder, Pilatos achava que tudo aquilo era uma maneira de beneficiar a comunidade com a sua presença. Graças a ele, o comércio na região vicejava, as moedas saíam debaixo dos colchões, a cidade se movimentava e iniciava-se uma luta entre seus próprios moradores para que seus desejos fossem atendidos. Todavia, se isso acontecia realmente, ocorria apenas com base na nociva influência que sua pessoa exercia sobre os moradores de cada localidade, influência esta que era afirmada pelos asseclas que o antecediam e que tratavam de dar o tom da negociata que estavam prestes a firmar com a chegada do mais importante dos romanos naquelas paragens. Desta maneira, os que desejavam ter alguma chance naquele local esquecido e remoto não poderiam perder a oportunidade que surgia quando da chegada do governador. Era o momento de se concretizar o sonho pessoal e, na maioria deles, o dinheiro ou o poder era peça fundamental. Por isso, para não deixar passar a chance, o mais baixo dos instintos se apresentava na superfície do caráter dos cidadãos e a convivência esquecia todas as regras de respeito, consideração e religiosidade para perverter-se em um emaranhado de competidores, prontos a se sacrificarem, a se matarem uns aos outros para conseguirem a migalha que o poder romano lhes oferecia pelo só e exclusivo motivo de passar alguns dias na cidade. Agradar ao governador era o desejo de todos. Do mais humilde ao mais poderoso judeu de Nazaré. Esse era o panorama que Josué e Zacarias encontraram quando chegaram à cidade, perturbada pela euforia não declarada daquele momento, o que lhes causou um significativo espanto. Não carregavam consigo nenhum recurso que lhes pudesse garantir pousada segura naquela noite que se aproximava. Não conheciam ninguém na cidade e não poderiam começar a pregação naquele momento porque não havia a quem pregar. Nesse sentido, procuraram as proximidades da sinagoga modesta na qual a vida religiosa dos judeus se congregava. O prédio estava escuro já que não era dia de culto normal. No entanto, acreditavam que alguém estaria ali para lhes indicar algum lugar para o descanso. Ninguém se apresentou e aos dois homens cansados e empoeirados pela longa jornada de vários dias a situação parecia algo desconcertante. Todavia, seguiram juntos para um recanto que lhes pareceu protegido das temperaturas mais frias da noite, próximo de conjunto de árvores nos arredores da pequena comunidade. Acostumados a dormir ao relento, passaram a congregar folhas caídas, para improvisar modestas camas onde repousariam o corpo exausto, como forma de esquecer também da fome que os castigava, depois que se acabaram as provisões pelo caminho. A água, haviam conseguido quando de sua chegada a Nazaré, em cisterna pública que servia aos que dela necessitassem. Quando estavam se preparando para se deitarem, escutaram vozes que passavam ao longe e que conversavam animadamente, dizendo: "Você viu, Acabe, o maldito procurador da Judéia está para chegar e os abutres do templo já estão por aí,
procurando pombinhas inocentes para oferecer ao lobo faminto. Ainda ontem estiveram em minha casa pretendendo o consentimento de meu pai para levarem minha irmã de 14 anos à recepção que estão organizando. E seu pai, Esdras, aproveitou a oportunidade única de conseguir dinheiro para pagar suas dívidas. Eu não sei, pois o velho me mandou sair do ambiente para que não presenciasse a sua decisão. Só sei que Sara estava ao fundo, sem saber o que se estava passando, e eu tive muita pena de seu estado. Pois nós sabemos o que acontece com as mocinhas que caem sob os olhos de Pilatos por aqui. Maldita pobreza esta que nos faz esquecer que somos pessoas de bem ou nos faz ver que não valemos nada mesmo, como desejam que acreditemos aqueles que nos querem comprar a própria dignidade. Ah! Se eu tivesse poder, matava Pilatos e os sacerdotes com minhas próprias mãos. Cale-se, Acabe, alguém pode escutar e você vai morrer nas mãos deles sem que seu pai receba nenhum tostão. Por isso falou Esdras, ironizando a condição de carência de ambos diante dos mais ricos que lhes dirigiam os destinos. Ouvindo aquela conversação fortuita, ocultados que estavam pelas folhagens do arvoredo, Zacarias e Josué se inteiraram de que as dificuldades de sua estada naquela localidade seriam maiores do que eles mesmos tinham imaginado. A presença de Pilatos na região, aguardada para breve, tornava quase impossível falar de outra coisa às pessoas. Mesmo na sinagoga, o assunto não deveria ser outro que não a chegada do governador. Como falar do reino de Deus a pessoas que estariam tão desesperadas para se aproximarem das vantagens do reino da terra? Veja, Zacarias, em que problema profundo nós nos metemos desta vez. E agora estamos sem Jesus por perto. Que desafio para nossa incapacidade! Escutando a palavra do amigo mais jovem e mais inexperiente, Zacarias tomou a palavra e disse: Sabe, Josué, depois que encontrei Jesus, aprendi muito com ele e posso lhe dizer uma coisa: o mestre sabe o que acontece em todos os lugares. Lembra da oração para aquela velha quase pisoteada pela multidão? Sim, Zacarias, eu me recordo. Pois então, do mesmo jeito que Jesus escutou a prece mental que você fez e que redundou na volta do Senhor para atendê-la, a determinação dele para que estivéssemos aqui deve ter algum significado para nós próprios e representar algum desafio que ele nos achou dignos de enfrentar. Além disso, depois que desabafei com você sobre as minhas tragédias pessoais, ao longo da nossa caminhada até aqui, passei a sentir um alívio tão grande, como se um grande e imenso sentimento de compaixão por todos os meus semelhantes me visitasse, depois de me ter perdoado as mais duras ofensas e erros. Agora eu me sinto pronto a olhar para a frente. Seja por sua acolhida generosa de meus defeitos, seja pelo perdão que Deus me estendeu durante minhas lágrimas, eu posso lhe dizer que sou outra pessoa e que, se não conseguisse falar do reino de Deus para ninguém nesta viagem, ela já teria valido a pena, porque encontrei um pedaço significativo do reino de Deus dentro de mim mesmo. E se ele é tão grande e generoso como passei a sentir em meu coração miserável e cheio de defeitos, também poderá ser partilhado com qualquer criatura desta cidade, não importa se estejamos falando a multidões ou apenas a dois cães perdidos na rua ao desamparo. Eu, que me dei ao luxo de explorar o pobre Absalão e tomar-lhe a túnica como pagamento por um par de sapatos velhos, agora não posso me dar ao luxo de escolher condições para falar do reino de Deus. As condições serão aquelas que encontrarmos e nós nos serviremos de apoio um ao outro. Vamos orar a Jesus como você fez naquele dia, agora que nos preparamos para dormir e o Senhor nos ajudará. E como seu coração tem a pureza que as estrelas escutam, Josué, estou determinando que faça a oração em meu nome também. Tocado na alma pelas palavras sábias de Zacarias, a quem admirava como um irmão mais velho e experiente e a quem não pretendia contrariar nunca, diante da retidão de seu caráter e dos exemplos de esforço que oferecia, Josué, emocionado e reverente, ajoelhou-se na relva, no que foi acompanhado por Zacarias e disse em voz suave diante do altar majestoso das árvores que lhes guardariam o sono: Pai bondoso, aqui estamos em teu nome para servir-te. Grande é a obra e pequenos são os servidores. Permite que teu filho amado,
nosso Mestre Jesus, nos escute na súplica por esclarecimentos. Não desistiremos por dormir ao relento, por comer com os cachorros, por suplicar agasalho ou por termos de secar de nosso rosto as cusparadas que nos cheguem. Apenas não sabemos como começar, nem para onde ir, nem o que dizer. Assim, Senhor, permite que, nas asas do sono, nosso amado Mestre nos ajude e nos aponte o que fazer para que não percamos a oportunidade de servir ao bem, conforme Ele mesmo nos destinou nesta jornada. Sabemos da Tua proteção, dos recursos do alto. Tememos apenas as nossas misérias, que poderão atrapalhar a notícia do Teu reino de amor. Não sabemos se gritamos nas esquinas que o reino de Deus está próximo, se nos dirigimos à sinagoga vazia para nela pregar, se nos sentamos e esperamos que o governador vá embora para começarmos a obra. Ajuda-nos, Jesus, pois estamos aqui por Ti e não por nós mesmos, que muito devemos e nos julgamos muito abaixo das altas responsabilidades de Te representarmos no meio do reino do mundo. Desculpa-nos a fraqueza moral e as dúvidas da alma. Fortifica-nos com Tua sabedoria que tudo vê, tudo conhece e tudo encaminha para a melhor solução. Não estamos com medo, Senhor. Estamos confusos com tudo isso que nos rodeia. Ajuda-nos agora para que possamos Te ajudar em alguma coisa daqui para a frente. Amém. Josué e Zacarias tinham os joelhos cravados no frio da terra, mas os olhos voltados para as estrelas do céu e, nas lágrimas que escorriam de suas faces, rutilavam as luzes estelares que, acesas por Deus, testemunhavam os esforços do bem nos corações desacostumados a entender-lhe a lógica do amor. Era necessário entender como fazer o bem com a lógica do amor. Isso é o que haviam pedido a Jesus naquela noite inesquecível para suas almas. E suas preces não seriam esquecidas pelo soberano amoroso que, muito diferentemente de Pilatos ou de qualquer outro representante de poder mundano, não se valia do poder para tirar vantagens pessoais. Valia-se dele para amar e elevar as criaturas, renunciando a si mesmo. Era o momento de se evangelizarem, evangelizando com a mensagem da Boa Nova aos ouvidos inocentes dos que escutariam suas palavras. Por isso, deitaram-se cheios de esperanças diante daquela súplica sincera e autêntica, distanciada de todos os rituais formalistas dos falsos religiosos de todas as épocas, que fazem das orações momentos de exaltação de sua vaidade, de demonstração de um poder miserável do qual nunca dão testemunho pessoal, de ameaça à fé sincera de muitos incautos que entregam nas mãos de tais indignos sacerdotes de todas as crenças a responsabilidade por pastorearem um rebanho, esquecendo-se das advertências de Jesus de que, quando um cego guia outro, ambos caem no buraco. 14. A resposta à oração. Durante a noite de repouso, os espíritos de Zacarias e Josué foram retirados do corpo e levados a um local que encantaria o mais duro e indiferente dos homens sobre a terra. Tratava-se de um local diferente das paragens que a natureza daquela região era tão pródiga em produzir, ainda que se tratasse de um ambiente cercado de belezas naturais, mas de uma constituição diferente de tudo aquilo que eles já tinham visto. Uma luz serena e de origem desconhecida se espraiava por todos os lados como se um oculto sol estivesse prestes a erguer-se no horizonte. E, no entanto, ele insistia em não nascer. Todas as coisas que o circundavam estavam banhadas por essa vibração de maravilhoso encantamento que se aproximava de uma visão de magia e sonho. Os dois espíritos, temporariamente afastados do corpo, se mantinham unidos por uma força que desconheciam, mas que não os constrangia ou algemava. Cada passo de um, no entanto, arrastava o outro junto como se ambos estivessem fazendo parte de uma mesma entidade mais potente, apesar de suave e invisível, que lhes apontava os rumos para onde deveriam ir sem os obrigar compulsoriamente a se dirigirem para lá. Um impulso interior, como uma sugestão, fazia com que tomassem o caminho e, apesar disso, tinham a liberdade suficiente para parar e admirar as belezas daquela hora tão especial para suas vidas devotadas ao bem e ao crescimento. Sem se aperceberem do tempo em que estavam ali admirando as coisas que os circundavam, nem de quanto tinham caminhado desde que se viram em tal ambiente,
O certo é que foram surpreendidos por encantadora peça musical que, qual cavatina executada por mãos invisíveis, lhes anunciava estarem próximos de algo muito especial. A emoção lhes tocava as fibras mais íntimas e as lágrimas brotaram espontâneas de seus olhos surpreendidos, atestando a sensibilidade natural de que eram constituídos, no mais íntimo de seus espíritos. Eram sons dos quais não se via a origem, mas que, certamente, estavam sendo executados por mestres angelicais, tão belas eram as suas combinações e os seus acordes, a ponto de trazerem aos ouvidos uma canção não articulada através da qual se enaltecia a grandeza do Criador do Universo, em hosanas de gratidão e alegrias. Tal sentimento os transportava para uma atmosfera de reverência jamais experimentada por seus espíritos e, naquele mesmo local, onde começaram a chorar pela profundidade da melodia, estacaram e se puseram ajoelhados junto à relva, cuja suavidade era tal que fazia parecer cascalho o mais suave dos tapetes, tão comuns quanto indispensáveis naquelas paragens caracterizadas pela necessidade de tais aparatos, na aridez do deserto. Uma força poderosa lhes detivera o avanço que, aos seus olhos, parecia uma petulante demonstração de arrogância ou invasão indigna de uma seara que não admitisse a presença senão de espíritos enobrecidos e purificados. Ajoelhados e confusos diante de tal sentimento de submissão, não conseguiam conter as lágrimas e a emoção serena que lhes brotava por todos os poros sem que pudessem divisar qualquer outra pessoa naquele local. Será que estamos no paraíso, Zacarias? Perguntou quase amedrontado o companheiro mais jovem. Não sei, Josué. Nunca pensei que pudesse existir algo como isto e, se aqui é o paraíso, posso lhe dizer, com sinceridade, que eu não mereço entrar nele, respondeu o amigo, humilde e consciente de seus erros. No entanto, algo se movimentava à frente dos dois que, agora, mais afeiçoados ao ambiente, tiveram a atenção solicitada pelos detalhes, que eram melhor captados nas observações de seus espíritos, enquanto que a música continuava a lhes embalar os melhores sentimentos. Poder-se-ia dizer que a melodia, naqueles planos, surgia como um manancial de purificação do espírito, favorecendo a alma se despisse de todos os mais torpes eflúvios que o mergulho na matéria, naturalmente, lhe infundisse. O espírito, levado a planos espirituais superiores, por determinações mais elevadas e em vista de necessidades específicas, necessita ambientar-se em locais adequados que lhe favoreça a finalidade de esclarecimento ao mesmo tempo em que não lhe fira a sensibilidade espiritual, muitas vezes incapaz de suportar as belezas sublimes para as quais não está preparado. Deste modo, Josué e Zacarias se deixavam enlevar pelas harmoniosas vibrações da música, que lhes ia esculpindo, no mais recôndito da alma, a elevação necessária para que pudessem se despir dos liames densos e materiais que, muitas vezes, prendem os espíritos diante dos problemas da vida, de suas lutas e desafios, que impedram as sensações mais puras e superiores. Acostumado às contendas devastadoras e às competições animalescas em uma vida de jogos e astúcias, o homem se vai amortecendo e se permitindo tornar à insensibilidade, na qual, julgando erroneamente, vê garantida a frieza necessária para se manter na luta com o sangue frio de que precisa para se tornar um vencedor. Por esse motivo, encontramos em Jesus a indagação direta e verdadeira que nos faz meditar, pois, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mt. 16, 26. Assim, quando se faz necessário permitir ao homem o reencontro com sua realidade nobre e divina, não é a recursos da razão que o universo recorre para levá-lo a tal estágio. A razão, muitas vezes, é como a teia da aranha, revela o aracnídeo e também serve para ocultá-lo. O raciocínio é o maravilhoso mecanismo de compreensão por meio do qual o homem se ergue da condição animalesca e irresponsável para os pródomos da humanidade e responsabilidade. No entanto, muitas vezes é nele que os homens se ocultam para negar, duvidar de suas próprias percepções e não acreditar no que lhe esteja sendo revelado à razão. Por isso, como o homem, muitas vezes,
utiliza o raciocínio para tornar-se cético por comodismo ou por conveniência, a sabedoria do universo se vale dos recursos que podem penetrar o mais íntimo de seus sentimentos e reconduzi-lo à noção real, a de um frágil espírito em evolução. Não é com base em discursos e peças literárias dirigidos ao raciocínio que tais processos se fundamentam, pois abririam uma fronteira de discussão e análise que mais perturbaria do que auxiliaria o ser humano. A suavidade da melodia, como bisturi amoroso, como cinzel suave, é capaz de abrandar o peso do martelo que vai se impondo à dureza dos raciocínios. E, sem se sentir violentado por um argumento mais forte do que seu orgulho seria capaz de aceitar, por uma razão superior à sua, que o homem quase sempre julga não existir, a emoção é despertada pelas áreas angelicais, desbastando a insensatez do estilo de vida que os homens elegeram para si e tocando a profundeza de seu interior, onde reside a convicção da superioridade de Deus. Tais recursos têm sido descobertos e aproveitados pelos núcleos religiosos que, cada vez mais, recorrem à harmonia das melodias suaves e elevadas para envolverem os corações angustiados de seus seguidores e lhes propiciar alguns momentos de reflexão e esvaziamento das tensões a que estão expostos durante as horas do dia, como um suave refrigério para as suas ânsias e decepções. Nessas horas, a ação dos espíritos amigos é capaz de se fazer e sentir mais intensamente, dando-lhes coragem, afastando espíritos necessitados que também se permitem emocionar com o teor das melodias, como que hipnotizados por lembranças positivas de passados mais felizes, quando não odiavam nem queriam vingar-se de seus desafetos. A ação melodiosa dos temas encantadores não se limita a fazer vibrar os tímpanos e os ossos do conduto auditivo, nem param nas células cerebrais às quais se destinam em primeiro lugar. Como que num passe mágico, desperta emoções arquivadas no mais secreto escaninho das almas e, por um milagre sem palavras, muitas vezes abrem o dique de lágrimas renitentemente defendido por um ser humano orgulhoso de seu autodomínio, que acaba por se entregar à emoção silenciosa e abre os vertedouros por onde fluirá um feu acumulado nas decepções da vida. Isso propicia uma limpeza profunda e uma higienização da alma que o mais inspirado dos discursos, muitas vezes, não poderá conseguir realizar, se limitar apenas às frases de efeito e ao palavrório destinado ao raciocínio. Por esse motivo, os espíritos de Zacarias e Josué estavam encantados com as visões de beleza daquelas paragens, mas só chegaram às lágrimas quando os acordes maviosos lhes chegaram, pelos ouvidos, à acústica do coração. Isso era necessário ao processo de preparação para o encontro que teriam com o divino amigo, que lhes captara a oração sincera e lhes falaria orientando a caminhada, já que os dois estavam em uma tarefa mais delicada do que a de muitos outros de seus enviados. Nazaré receberia Pilatos naqueles dias e estava alvoroçada. Ao mesmo tempo, Nazaré era a cidade onde estava a família de Jesus e seus parentes mais próximos, a maioria dos quais não lhe votava nenhum crédito e, mesmo, partilhava da prevenção de muitos que acreditavam que ele tinha perdido a sua alma. Suas almas se encheram de júbilo quando perceberam que o movimento que começaram a divisar adiante era produzido pela aproximação mansa e amiga de uma figura muito querida, com os contornos conhecidos daquele a quem chamavam de mestre, que lhes vinha em socorro de suas súplicas. Conheciam aqueles modos e se deixaram vencer pela alegria e emoção quando puderam constatar-lhe a atmosfera radiante que, irisada de luzes e tonalidades opalinas desconhecidas de seus olhos, ainda mais atestava sua alta condição de embaixador celeste no meio dos homens ignorantes. Um misto de felicidade e de temor lhes impregnava a alma como seria natural no íntimo de qualquer pessoa que se visse defrontada pelo maravilhoso, mas tivesse consciência de suas próprias misérias, desejando desfrutar da inolvidável oportunidade e temendo, entretanto, não lhe ser dignada tal alegria pela exiguidade de seus méritos, tão escassos. Conhecendo-lhes tal sentimento, aproximou-se Jesus e, em vez de fazê-los se levantarem, sentou-se em pequena elevação à frente de ambos para que estivesse quase que na mesma altura de suas cabeças.
Aquele gesto de humildade e igualdade penetrou ainda mais fundo no íntimo daqueles dois servidores devotados que, sem se acharem merecedores de tal intimidade, tiveram um gesto de quase afastamento. Que as bênçãos de nosso Pai nos envolvam em sua augusta misericórdia. Sua voz não era um trovão, mas tinha a força de todas as tempestades. Ao mesmo tempo não era suave como o canto dos pássaros, mas trazia a sutileza da brisa fresca da manhã. Não era como eles ouviam quando estavam ao seu lado no meio do povo. Parecia que não precisavam dos ouvidos para escutá-lo. Qualquer pensamento que emitisse lhes impressionaria a acústica da alma como se ele os tivesse projetado ao vento com a força daquela voz serena e justa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó Senhor, nada há que mais desejemos do que tomar o vosso fardo e submetermo-nos ao vosso jugo, pensou Zacarias, sem ousar falar-lhe diretamente. Sim, meus filhos, tenho convicção de vossas intenções nobres e de vossos temores diante das novas estradas que se abrem aos vossos passos. A dúvida é sinal de aprendizado e a oração é sinal de sabedoria na submissão a Deus como aquele único que sabe orientar e esclarecer sem erros. Nessa ânsia, chamastes-me por confiardes em mim mais do que em vós próprios. E como seres amados, senti vossos corações sinceros e, em nome de meu Pai, vos atendo às rogativas para vos dizer que não vim para os sãos e sim para os enfermos. Não tem o filho o direito de esperar melhores condições do que aquelas que o Pai lhe outorgou para o cumprimento de seus deveres. E me encontro entre os homens como aquele que veio para servir e ser sacrificado como prova de meu amor por todos. É no amor verdadeiro pelos desditosos da vida que encontrareis a chave que esclarecerá todos os enigmas da existência humana, porque em cada sofredor podereis encontrar as marcas das próprias culpas, o peso das próprias dívidas que são o sinal do vosso degrau evolutivo. Todos os que estão na Terra nela se encontram porque possuem defeitos semelhantes a caminho do tratamento. E se alguns já tiveram a alegria de começar a ingerir a medicação que atenua os males e faz ver melhor as realidades da alma, como é o vosso caso, há uma multidão de criaturas enfermas sem saberem que o estão e que precisam do mesmo remédio que já buscais, o amor através da compreensão, da tolerância, do devotamento até o mais absoluto de seus corações. No entanto, nunca deixeis de ver, em cada um deles, a figura do que vós mesmos já fostes um dia e, por amor à própria regeneração, não desprezeis nenhum deles, pois isso seria condenar-vos a vós mesmos. Entende teus sofrimentos, Josué, como a ignorância daqueles que te condenaram ao isolamento por teres escolhido o caminho da verdade, ao meu lado. O perdão essencial é o que se ergue de um coração purificado de toda a mágoa e que é tão potente que é capaz de esquecer de onde veio o gesto que o feriu. Quando te foi apontada a porta da rua na casa do velho pai, incapaz de entender, por enquanto, as aspirações de teu espírito, a chaga se abriu em teu ser e teu destino pareceu incerto diante do futuro sombrio. No entanto, teu ser buscou em Deus os recursos para seguires adiante, ainda que não fosses capaz de entender o significado pleno do perdão verdadeiro. Teu peito ainda ardia à lembrança da incompreensão alheia e, segundo teus anseios mais secretos, a tua paz só seria restabelecida no dia em que teus agressores, teus parentes, te procurassem para pedirem desculpas ou para demonstrarem que te entenderam as escolhas e as respeitam. Sei que não desejas os bens que te foram retirados. Tua dor é por causa da incompreensão e da injustiça. Mas ainda assim, quem se acerca de Deus não pode fazê-lo com meia vontade. A verdade é uma luz que poderia cegar um incauto que desejasse enganá-la com a sua dissimulação, que demonstra mais insensatez que astúcia. Por isso, para começar o caminho a que foste chamado por tua própria iniciativa, precisarás contar com o melhor de teus sentimentos, com a mais verdadeira de tuas disposições e com o desejo sincero de perdoar a todos, a partir dos mais antigos e injustos ofensores,
pois nunca sabemos o momento em que os reencontraremos ou que a vida nos colocará no mesmo caminho que o deles. Quanto a ti, Zacarias, teus segredos revelados com sinceridade e autenticidade diante de ti mesmo foram os benéficos medicamentos que te atenuaram as dores íntimas e, por isso, teu espírito é capaz de medir melhor os erros alheios e lamentar-lhes a dolorosa consequência sem julgar-lhes as escolhas trágicas. Por isso, a tua maturidade te permitirá encontrar mais facilidade de compreensão, desde que te consideres um homem comum, sem privilégios, e que está lutando para melhorar-se sem ter logrado ainda a última vitória sobre ti mesmo. Esperam-te batalhas amargosas nas quais teus sentimentos renovados poderão ser avaliados por ti próprio como verdadeiros ou, apenas, como impulsos de um momento de euforia e encanto. Não permitas que teus erros de ontem, que contaminaram teus sentimentos por tanto tempo, possam agir como animais sem controle e estragar teus acertos de agora. Diante de meus olhos tenho-vos, ambos, em plena confiança pela pureza de alma que posso identificar em vossos íntimos. Os erros que cometestes são os mesmos que todos os outros cometem. Não vos envio como juízes dos homens, mas como seus irmãos, que lhes oferecerão o mesmo medicamento que vos tratou das enfermidades morais e poderá ser útil a outros enfermos. Não vos imagineis médicos, no entanto. Em cada pobre do caminho, pobre que poderá estar vestindo um andrajo ou uma túnica dourada, vislumbreis Absalão, o coitado visitado pela desdita e entregue ao desalento. Desejavas obter o perdão daquele velho, não é, Zacarias? Busca tal perdão nos Absalões que te esperarão pelas esquinas, pelas curvas do caminho. Serão muitos a te estenderem as mãos acreditando silenciosamente em teu arrependimento. Certo. Que este sentimento não te afaste do dever de fazer o que é arrepender-se sem trabalhar para consertar o erro é embriagar-se com o vinho para esquecer as dores que, depois de cessada a ebriedade, lá estarão do mesmo tamanho, agravadas pelas consequências do excesso de bebida. Que tu e Josué possais trabalhar no sentido de erguer os caídos, a quem, em primeiro lugar, se dirigem minhas mensagens. Os poderosos virão a seu tempo e pagarão o preço de sua arrogância. No entanto, os caídos a que me refiro não são apenas os da miséria material. São todos os que sofrem na alma as crises que vós mesmos já vencestes ou enfrentastes em vossas vidas. São os traídos no afeto e os que traem os corações. São os que julgam sem razão e os que, julgados, se revoltam com as sentenças iníquas. São os que sofrem as atrocidades morais dos que mandam e os que as perpetram, que nunca deverão ser desprezados por serem considerados indignos da vossa afetividade. Lembrai-vos de odiar o crime, mas de amar o criminoso. Ide, agora, na direção que o amor de Deus, nosso Pai, vos aponta para o começo. Nada temais, pois eu estarei sempre ligado ao vosso destino, a sustentar-vos com minha própria vida. Sem saber por quais mistérios insondáveis, a cena se foi apagando como se um irresistível torpor lhes fosse furtando a aventura daquele momento nas asas do sono que chega na hora mais bela da experiência de suas vidas. Ao fundo, a melodia continuava a ecoar em seus espíritos, mas os olhos pesados se entregavam a um entorpecimento como se fossem, ambos, convidados a adormecer sobre as pernas daquele ser tão amado que os acolhia em seu regaço como pai generoso aos filhos abatidos e amedrontados, depois de lhes ter restituído a confiança e a força em si mesmos. Ambos voltaram ao corpo físico e, nele, foram recolocados suavemente, envolvidos por entidades mensageiras, que lhes fizeram operações magnéticas para que seus cérebros humanos pudessem guardar algumas das coisas mais importantes daquele momento transcendente. A emoção lhes marcava o despertar, quase que simultâneo. Suas almas estavam envolvidas pelas vibrações daquele encontro inesperado e, sem saberem explicar quais foram os mecanismos, Josué e Zacarias olharam-se surpresos e radiantes, como se ambos não precisassem dizer um ao outro o que lhes havia passado. Naturalmente, não guardavam com muita nitidez todos os detalhes. Ambos se recordavam, no entanto,
das referências de Jesus aos seus casos específicos e da noção segura de que o Mestre desejava vê-los junto aos que sofressem, antes de tudo. Mas ao mesmo tempo, não sabiam se guardavam aquilo como uma realidade ou uma ilusão que seus espíritos produziram pela ânsia de encontrar uma solução aos seus anseios. Mas não pode ter sido criação minha, pois Jesus falou de problemas que só eu mesmo sei que existem dentro de meu coração, Zacarias afirmou Josué, tentando concatenar o raciocínio de maneira firme. Eu nunca falei de minhas mágoas mais secretas a ninguém, sequer a você mesmo, pois achava que elas deveriam permanecer dentro de mim para que eu as resolvesse. No entanto, é verdade que elas me corroíam e que eu sonhava em me ver vitorioso diante de meus parentes, como a lhes dizer que eu tinha razão e que eles estavam errados. Além disso, Jesus falou coisas que você disse na nossa jornada até aqui e que somente eu escutei, mas ninguém. Como é que ele poderia inventar tais coisas se não fosse ele mesmo, o Mestre que nós conhecemos e que tudo sabe, desde os nossos mais ocultos pensamentos? Sim, meu amigo, eu estou me convencendo de que as suas orações são dessas que abrem as portas do próprio paraíso e lhe agradeço por ter me permitido orar com você nesta noite. Jesus nos ouviu e nos atendeu. Que nós possamos ouvi-lo, agora, e atendê-lo no que estiver em nossas responsabilidades que, como pude perceber, passam primeiro pela nossa purificação interior para, depois, chegar aos que nos cercam. Josué, com um aceno de cabeça, concordou com o amigo e se dispuseram a dormir mais um pouco, pois o céu ainda estava carregado pelas sombras da noite, que teimavam em dar o ambiente necessário a que as estrelas brilhassem, como a dizer aos homens que, apesar da escuridão que as envolve, graças a tal penumbra é que elas podem fazer surgir o próprio brilho. Assim, somos todos nós, criaturas com brilhos diversos, mas que só somos revelados quando a escuridão dos desafios nos envolve com o seu manto de incertezas e dores. Reclinaram as cabeças no modesto colchão de folhas secas e agradeceram, em silêncio, a ventura de suas vidas, na tarefa bendita de se acenderem para serem pequeninos pontos luminosos no caminho dos que se confundiam com a própria escuridão. Quando o dia chegasse, ambos já saberiam por onde começar e, efetivamente, começariam sem nenhum receio de fracassar. A caminhada lhes seria difícil, sabiam eles. No entanto, ela teria o grau de dificuldade que seus espíritos necessitassem para florescer. Era esse o desafio que Jesus os convidava a enfrentar, dentro de si mesmos. Era preciso, primeiro, ajuntar para poder dividir. Sem essa sabedoria, qualquer gesto de doação ao semelhante está muito próximo de ser um exercício de vaidade do que uma atitude generosa verdadeira. Será mais uma ostentação fingida de superioridade do que uma entrega silenciosa e fraterna. E para ajuntar, era preciso enfrentar dentro de si os fantasmas ocultos das próprias quedas, aquelas de onde retirariam as forças para erguerem-se sem se acharem superiores. A sua tarefa não era de se colocarem acima dos homens como enviados especiais, apontando caminhos, pontificando conselhos, pregando soluções ou mensagens. Era a de colocarem-se abaixo deles para servirem de alavancas que os erguessem, pois estariam fazendo aquilo que o amor fizera por ambos, um dia. Seriam os exemplos vivos, sem se repugnarem pelos sacrifícios que isso lhes exigisse, sem reclamarem dos cansaços que isso produziria e, o que é mais importante, aprendendo a sorrir com alegria para a tarefa áspera e difícil, em vez de realizá-la com o mau humor que os orgulhosos, disfarçados de humildes, expõem em suas faces irritadas por estarem cumprindo deveres em vez de concretizando ideais. Quem cumpre deveres dessa maneira se irrita por ter que fazê-los, ainda que os realize para se sentir com direito aos prêmios por seu fingido bom comportamento. Quem concretiza ideais não conta as gotas de suor, o tamanho das cicatrizes, o cansaço dos ossos nem a duração da fome, pois está seguro de que está construindo a própria felicidade e isso o alegra, mais do que qualquer outra coisa. Infelizmente, tal diferenciação é comum ser observada entre aquele que cria filhos alheios e aquele que cria os próprios filhos. Dia virá,
no entanto, em que todos nós saberemos ser o que Zacarias e Josué seriam dali para frente, devotados servidores da causa do amor. Por isso, Jesus costumava dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a sua vida, por minha causa, esse a salvará. LC 9, 23 a 24. 15. A primeira pregação. O dia amanheceu lentamente e, com a alma leve e alegria em seus corações, os dois amigos se ergueram movendo o corpo dolorido por causa do desconforto do solo onde se haviam alojado. Bom dia, Josué. Bom dia, Zacarias. Que nosso dia possa ser proveitoso em nome de Jesus, expressou este últimos votos e os anseios para a nova jornada que se iniciava. Que assim seja, respondeu-lhe o companheiro. Tão logo se puseram de pé, sentiram que o estômago fundo cobrava o tributo natural de quem, já há quase 24 horas, não tinha ingerido nenhuma provisão. Ambos se manifestaram famintos e buscaram, inicialmente, solicitar a ajuda de alguém que pudesse lhes fornecer algo, como demonstração de caridade. Deixaram o recôndito arborizado onde dormiram e desceram à cidade, onde o comércio costumava ser um motivador da vida no meio das criaturas. A algaravia se houvera instalado bem cedo, pois, para aquele dia, ao final da tarde, estava prevista a chegada do governador. Aproximaram-se de uma rude taberna, na qual as pessoas encontravam tanto bebidas e comidas variadas, quanto pousada em quartos muito modestos. O estalajadeiro os recebeu com indiferença, já que suas vestes apontavam para uma condição de simplicidade e despojamento. Bom dia, Senhor. Que a paz esteja nesta casa, falou Zacarias por ser o mais velho. Bom dia. Respondeu, secamente, o homem já acostumado àquele tipo de gente miserável em seu negócio, a pedir e a pedir. Eu e meu amigo aqui estamos de passagem por esta cidade e, como não temos recursos que nos permitam comprar nosso alimento, estamos oferecendo nosso trabalho para que, com ele, possamos ser pagos com a comida do dia e, assim, nos dispomos a fazer qualquer tipo de serviço que o senhor tiver para ser feito, em troca da comida de hoje. A oferta lhe saiu naturalmente, sem que houvesse pensado nas palavras e sem que as tivesse envolvido em uma encenação para produzir o efeito de contagiar o coração do seu ouvinte. O homem encontrava-se preparado para dispensar-lhes a proposta por estar, já há muito tempo, acostumado com os tipos que por ali passavam. Todavia, num relance se recordou de que, naquele dia, o governador chegaria à cidade e, como costumava acontecer nas outras visitas dele, uma caravana das redondezas se achegava até Nazaré, sempre buscando aproximar-se do poder mundano para conseguir aproveitar as suas vantagens ou obter maiores favores. Os abutres sempre seguem a carniça e, com esse pensamento na cabeça, o estalajadeiro pensou melhor, notadamente porque, com esses dois ajudantes de última hora, poderia receber mais hóspedes em seus pequenos quartos, naturalmente baratos e muito concorridos. Em geral, seus ajudantes eram poucos e se contavam entre seus familiares, sempre problemáticos e temperamentais, querendo ganhar acima do que ele poderia pagar e, por isso, essa oferta com o pagamento em comida representava uma grande oportunidade de se ver bem amparado, justamente na hora mais vantajosa. Pensando nisso, o homem aceitou-lhes a proposta e lhes concedeu o café daquele dia, simples, mas suficiente para lhes espantar a fome crescente e lhes permitir iniciar o trabalho sem fraquezas. Combinaram, então, que os dois trabalhariam durante o dia e que, durante a noite poderiam sair para suas tarefas pessoais e permaneceriam ali sem qualquer prazo estabelecido e sem compromissos que os prendessem indefinidamente. Quando lhes parecesse adequado, iriam embora. Desejando manter por perto os dois novos ajudantes, o estalajadeiro ofereceu-lhes um quartinho dos fundos, suficiente apenas. Assim, naquele dia, já sabiam por onde começar. Para que seus corpos pudessem descansar durante a noite para as rotinas do dia seguinte.
trabalhariam durante as horas do dia para seu sustento e trabalhariam durante parte da noite para revelar a palavra do reino de Deus. E como Jesus os havia aconselhado a servir primeiro aos pobres e caídos, logo perceberam que ali seria o melhor lugar para encontrar os debilitados da sorte, as mulheres de má vida, os ébrios frustrados pelas perdas materiais e morais, os enfermos do corpo e do espírito a quem o divino amigo os havia autorizado curar. O dia transcorreu sem notas dignas de realce, a não ser pelo aumento significativo dos frequentadores do lugar, por causa do evento que se aproximava. Ao final da tarde, ambos se prepararam para a primeira noite em Nazaré. Durante o decorrer do dia, puderam